da correnteza, da certeza de um futuro melhor. Bom dia, meus amores! Mais uma semana se iniciando, né? Graças a Deus por isso. Eu quero dar graças a Deus também pela sua vida, por nós termos a oportunidade de estarmos juntos neste dia, né? E nada melhor do que a gente começar a nossa semana, para ela é muito bem, da gente começar com quem? Com Jesus, pedindo para Ele nos abençoar, para Ele nos guardar, sendo gratos por tudo que Ele já tem feito por nós, né? É uma bênção estarmos aqui, ó, bem, com saúde. Então, que você venha ser mais agradecido por tudo que você tem, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas vêm sobre nós. Então, eu trouxe uma música aqui para você ouvir comigo, que a gente já ouvia nas nossas aulas, que eu tenho certeza que você conhece. A professora de cristã também já passou algumas vezes. Vamos ouvir? E aí tira esse tempo, vai refletindo, vai falando com Deus aí no seu pensamento, né? Tudo que você tem a agradecer, agradeça, tá bom? Então escuta comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me Leva seu renderei. pensamento a Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada Que bom que Deus está ao seu lado, né? Com Ele a temerei. gente não precisa temer. Diga ao Senhor o quanto Ele é Tu és santo. santo, ó Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela vida de Tu cada um, és Senhor, pela vida de cada digno familiar de e por tudo que o Senhor tem feito por nós. louvor. Só em ti Pode cantar também, a Provi confiarei. vai cantar, Eu fica a nada Deus. temerei. Em frente eu irei, pois eu Vai, sei Senhor, que cumpre as vivo tuas estás. promessas. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra Vai, sempre Senhor, reinarás. Aleluia. Então, queridos, que Deus venha ser o centro da sua vida, tá? Que você tenha uma semana abençoada com Jesus ao seu lado e da sua família. Vamos para a nossa aula de português? Vem comigo. Então vamos lá, meus amores. Hoje nós iremos trabalhar a unidade 8. Então pega a sua apostila a partir da página 64. O assunto que nós iremos trabalhar hoje é sobre tirinhas. Quando eu falo para você tirinhas, você pensa um monte de tirinha de tecido? Claro que não, né? Com certeza já vem à sua mente aquelas partes em quadrinhos, né? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Histórias em quadrinhos. Adoro, um assunto muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Conversaremos um pouquinho na gramática sobre homônimos e parônimos e depois faremos o uso que aprendeu da página 81. Vamos lá, queridos. Lápis e borracha na mão, apostila aberta. Então, o que as histórias em quadrinho nos contam, né? Quadrinhos contam histórias de maneira separada, né? Por partes. Então, quando você pega um gibi, por exemplo, ele vai ter uma sequência e em cada quadradinho daqueles vai ser um pedacinho da história. Olha lá, vamos observar essa história que muitas vezes não tem nem falas, mesmo assim você consegue compreender a história, não é verdade? Então vamos lá. Primeiro quadrinho ali à esquerda, ele está indo sentar na poltrona dele. E aí depois em seguida ele ligou a luz. Na terceira, ele terminou de ler a história, provavelmente, deixou a luz acesa e a última
a Luz ficou lá sozinha. Vocês entenderam dessa historinha? É possível fazer uma compreensão mesmo sem ter palavras? Então, o que você acha que as pessoas estão fazendo nessa historinha aqui? Você conhece esse tipo de texto? Você costuma ler histórias em quadrinho? Mesmo às vezes, porque aqui você está fazendo uma leitura, só que não com palavras. Você está interpretando essa história. É possível fazer uma interpretação? Sim. Nesse caso, o que a gente pôde observar? Que ele está o quê? Ó, na última, ele pegou a energia e levou embora. Então, queridos, o que vocês acham que esse personagem está fazendo? Você acha que ele economizou energia? Você acha que depois ele voltou, ó, e pegou a lâmpada? Então, o que vocês acham que ele fez? É possível levar a luz só depois? Então, fica essa reflexão aí, né? Pelo menos ele depois tentou reverter a situação e buscou a luz, né? Não é possível de verdade, é uma sátira, né? Uma brincadeira. Página 66, meus amores. Então, tirinhas. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são textos muito gostosos de ler. Na maioria das vezes são divertidos, mas em algumas situações nos trazem reflexões. Isso mesmo, o que é uma reflexão? É algo para a gente pensar. Primeiro, naquela historinha ali, o que a gente pôde observar? Que ele estava o quê? Deixando a energia desnecessária. Então, é uma reflexão. Será que quando você sai do banheiro você apaga a luz? Quando você sai do seu quarto e vai para um outro cômodo, você costuma deixar tudo ligado? Então, ó, pra gente refletir. Reflexão, esses pensamentos, são essas ideias, algumas considerações com relação às nossas atitudes que a gente precisa, às vezes, rever, tá bom? Quais são os personagens de tirinhas e de histórias em quadrinhos que você conhece? Eu tenho certeza que veio na sua cabeça aí um dos primeiros, a Turma da Mônica, não é verdade? Eles são muito conhecidos, né? Desde quando a Pro tinha a idade de vocês, a Pro já lia histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Você sabe qual é a diferença entre uma tirinha e uma história em quadrinhos? Então, existem diferenças. Tirinha, meus amores, é geralmente, igual vocês podem observar aí na página 66 de vocês, que eu tirei essa foto, né? É só esses 4 quadradinhos. Então, nós temos ali uma história mais curta, mais objetiva. E história em quadrinhos, ela é maior, tem mais páginas ou uma quantidade maior de quadradinhos. Então, para a gente começar a entender esse gênero, vamos ler essa tirinha. Ei, o que aconteceu com as árvores? Quem derrubou o mato? Tinha um monte de animais nesse bosque. Agora virou um buraco de lama. A placa diz: futuras instalações do condomínio das sombras. Animais não têm como pagar aluguel. Das sombras? A única sombra que eu vejo é daquele trator. Então vamos analisar essa tirinha, meus queridos. O que aconteceu aqui? Ele está falando do quê? Ele está anunciando o quê? Um desmatamento. Eles retiraram toda a quantidade de árvores para fazer o quê? Instalar um condomínio, né? Provavelmente um residencial para as pessoas morarem. E aí eles disseram assim, estão até tirando um pouquinho de sarro. Animais não tem como pagar aluguel e as pessoas, elas fornecem dinheiro. Então aqui tem uma reflexão nessa tirinha. Será que os seres humanos precisam derrubar tanto para construir? É uma crítica, né? Então ele ainda brinca no último quadrinho e diz assim: a única sombra que eu vejo é daquele trator. Então vamos ver. Na página 66 ainda. Quem é Bill Watterson? Bill Watterson era um jovem cartunista pouco conhecido quando publicou em 1985, é o meu ano de nascimento, hein? Faz a conta aí para ver quantos anos a Pro tem.
a primeira tira de Calvin e Haroldo, que tornou-se famoso e atingiu sucesso. O cartunista publicou a última tirinha de Calvin e Haroldo em 1995, aposentando-se depois e dedicando-se à pintura. Então, olha só quando que começou a carreira desse grande cartunista. Se você ficou curioso, tem um livro que diz Tem Alguma Coisa Babando Embaixo da Cama, né, do Bill Watterson, que conta a história de Calvin, que é um menino hiperativo de 6 anos, que tem como melhor amigo o tigre de pelúcia Haroldo. Que quando não há nenhum adulto por perto, ele tem vida na imaginação do menino, tá? Então, Calvin e Haroldo vivem muitas aventuras em meio de brincadeiras, questionamentos e reflexões. Fica aí a dica de leitura para vocês. Quem lê depois me conta, hein? Então, tirinha é uma sequência de quadrinhos, como a Pro disse, que em alguns casos fazem crítica a valores sociais. Então, elas são mais curtas, objetivas e tem essa crítica embutida dentro da tirinha, tá? Nas tirinhas, além da linguagem verbal crítica, escrita, tem a linguagem não verbal. Como eu disse, muitas vezes tem imagens ou só imagens, que também é muito importante. Trata-se de um texto humorístico, porque as pessoas também conseguem rir daquela situação que às vezes mesmo é trágica, né? Mesmo sendo trágica. E de forma geral, provoca algum tipo de reflexão, como é o caso dessa tirinha que nós acabamos de ler. Jogo rápido da página 67. Essa aqui é para fazer junto comigo. Em que lugar você acha que os dois personagens ali estão? Justifique a sua resposta com elementos do texto. Então, volta ali na imagem. Vamos observar. Então, eles estão em um lugar que está sendo desmatado, como a Pro já disse, né? Uma floresta, por exemplo. E é possível chegar a essa conclusão, por quê, queridos? Porque há troncos de árvores cortados no segundo quadrinho. E o Haroldo comenta, né, a presença do quê? De tratores naquele local. Então, pausa o vídeo, copia essa resposta bem bonitinho, depois da sequência. Número 2. Agora eu estou, queridos, na página 67. Vamos ver. No segundo quadrinho, o Calvin comenta: tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama, porque os animais não estão mais no bosque. Já trouxe a resposta dessa daqui também, para a gente fazer junto. Então, provavelmente, esses animais não estão mais no bosque. Por quê, queridos? Lembra que a gente estudou que quando o habitat natural, né, do animal, em ciências, ele é danificado de alguma maneira, os animaizinhos têm que, sair desse local para procurar um outro lugar melhor para sobreviver? Então, foi isso. Eles não estão mais nesse bosque porque tiveram que fugir do local quando os seres humanos cortaram as árvores. Você pode até acrescentar ali, né? Porque eles não tiveram mais condição de sobrevivência. E número 3. No terceiro quadrinho, volta lá e observa. O Haroldo lê que o que está escrito na placa que ficou lá no local, instalações do condomínio das sombras. O que a gente pensa sobre condomínio das sombras? Deve ser um residencial muito gostoso, né? Tranquilo, cheio de sombras para as pessoas descansarem, né? A expressão que ele demonstra é que ele está. Então, o que ele ficou preocupado? Ele ficou tranquilo, já dei a resposta. Ele ficou cansado ou ele ficou preocupado? Ele ficou preocupado. Então, assinala um X ali na terceira alternativa. Com certeza. Ele falou, como assim? Condomínio das sombras. Se aqui só tem a sombra do trator, não existe mais sombra de árvores, né? E é verdade. Vamos ver. Os primeiros registros de vida por meio de imagens
foram as pinturas dos homens pré-históricos. Algumas delas retratavam as caçadas, e essas pinturas podem ser consideradas as tataravós, né, das tirinhas e das histórias em quadrinhos. Como ela se chama? História agora. Pinturas rupestres, né? É verdade. Foram seres humanos que começaram a desenhar lá nas rochas muito tempo atrás. Então, anota ali. Verdade. Página 68 agora, meus amores. Histórias em quadrinhos. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre as tirinhas, vamos refletir sobre as histórias em quadrinhos. Então, vamos lá. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como os HQS, que é uma abreviação de história em quadrinhos, são textos que contam histórias por meio de imagens e de texto escrito. Então, vamos ver. Assim como as tirinhas, né? Uma HQ, história em quadrinho, é uma sequência de quadrinhos que narra uma história e que apresenta alguns elementos próprios, porém com a característica de ser sempre maior que a tirinha. Então, como eu disse, tirinha é curtinho, história em quadrinho é bem maior. Que tal ler uma história em quadrinhos para começar a identificar esses elementos de uma forma mais aprofundada? A palavra aprofundada significa detalhada, tá bom? Vamos lá. Então agora eu quero que vocês acompanhem comigo a história da Turma da Mônica, da página 68, meus amores. Abriu aí na sua apostila? Ótimo, vamos lá. Cebolinha. Ah, o que você está comendo? Sorvete. Ah, melancia. Bolo. Aí ela olha pra Mônica, toda com as bochechas grandonas, e ela pegou o quê? Cachumba. Então as histórias em quadrinhos são muito divertidas por isso. Elas sempre têm uma animação por trás. O que vocês entenderam dessa história, meus amores? Que ela queria o quê? Se aproveitar de todas as situações ali do pessoal que eles estavam comendo. Só que quando ela chegou perto da Mônica, em vez de ela pegar o alimento, ela pegou o quê? Cachumba, né? Então, queridos, o Maurício de Souza, esse escritor, cartunista brasileiro tão conhecido, né? Foi quem criou a Turma da Mônica. E também outros personagens, né, de história em quadrinhos. Ele é o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos. E essa é a foto dele. Então, a tirinha e a história em quadrinhos, por contarem uma história, apresentam também elementos de uma narrativa, tá? Então, é um texto em forma de quadrinhos. Agora vamos descansar um pouquinho? Agora eu te convido a beber a sua água. Eu vou beber aqui a minha também. Bolinho de água que tinha aqui. Dá sua alongadinha. Espreguiça, meus amores. Tá? Tudo certo. Alonga um pouquinho. Respira. Se for necessário, pausa o vídeo. Vai ao banheiro. Depois volta comigo. Tá? Vamos lá. Agora, queridos, o jogo rápido da página 69 pra gente fazer junto. 1. Que personagens aparecem nessa tirinha da Turma da Mônica? Então, vamos lá. Aparece Magali, Cebolinha, Mônica, Cascão e o Jeremias. Anota aí. Número 2. Agora vamos para os elementos que compõem essa história em quadrinhos. Complete as lacunas do texto a seguir, que trata da história em quadrinhos, escolhendo uma das duas informações entre parênteses. Então, essa daqui, para vocês compreenderem, já trouxe pra gente fazendo junto também. Olha lá. A história em quadrinhos é um texto narrativo e mostra uma sequência de acontecimentos.
As falas dos personagens ficam sempre dentro de balões. E a narração é feita, na maioria das vezes, por meio de imagens e texto escrito. Queridos, então esses são os elementos presentes dentro de uma HQ ou história em quadrinhos. Ele é um texto narrativo, tem acontecimentos, as falas sempre dentro de balões. É muito difícil que não tenha imagens, então a maioria das vezes vai ter imagens e também um texto escrito. Beleza? Lembre dessas características. Desafio agora, ainda na página 69. Alguns recursos são essenciais para que a HQ seja expressiva. Pense, analise e responda às questões. Como a Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? Então, o que você acha? E letra B. Além da expressão facial da Magali, que outro elemento da HQ demonstra a facilidade dela ao descobrir que os amigos estavam comendo algo? Então, na letra A, como que ela descobriu que eles estavam comendo? Ela descobriu pelo formato, né? Pelo desenho da sua boca. Porque ela demonstrava que a boca deles estava o quê? Cheia. Anota aí, num cantinho ali da sua apostila, tá? Ó, aqui no cantinho, dá pra vocês responderem, tá? B. O tipo de balão, qual que é a expressão que a Magali tinha? Que demonstra, né, que os amigos estavam comendo. O tipo de balão que tem um formato diferente, além dos pontos de exclamação. Então, queridos, ela descobriu que eles estavam comendo porque o tipo de balão era diferente de um balão de fala. Volta lá na sua apostila e observa, ó, um balão de fala normal, e quando eles estão comendo, o balãozinho é diferente, certo? Então, além do ponto de exclamação no final do balão. Beleza, meus amores? Página 70 agora. Então, aquilo que eu disse, né? Os primeiros cartunistas, mas eles nem eram vistos dessa forma, foram os antigos, né? Os primeiros homens que utilizavam a pintura rupestre, né? Que também era conhecida como gravura, e ela surgiu há 40 mil anos antes de Cristo, como nós vimos lá em História. E elas simbolizavam essa manifestação artística dos povos antigos. Em 1902, pesquisadores concordaram que esses achados representavam a arte da pré-história. E era basicamente esses desenhos, símbolos, nos tetos, nas paredes ou até nas cavernas. Esse tipo de arte é conhecido como a expressão artística mais antiga da humanidade e da história. Queridos, no dicionário, observe o significado de rupestre, que vive nas rochas, rupícula de planta, construído ou gravado na rocha, tá? Então, essa palavrinha rupestre tem duas acepções diferentes, ou seja, duas possibilidades de significados que se aproximam, mas que apresentam particularidades. Então, quando você pensar em rupestre, a escolha ela pode ter dois significados mesmo. A escolha de uma dessas acepções depende do significado em que a palavra procurada apresenta no contexto em que ela está sendo inserida. Então, você tem que ter cuidado para utilizar essa palavra na sua frase para não ter uma interpretação diferente daquilo que a palavra quer nos dizer, porque vocês viram ali que, apesar de parecido, ela tem duas interpretações no dicionário, que é que vive nas rochas e rupícula de planta, tá? Basicamente, nós estudamos essa parte de tudo aquilo que foi desenvolvido, desenhado nas rochas.
Beleza, queridos? Continuando. Então, como nós falamos de uma arte rupestre, no box conectado com em si responda. Queridos, essa atividade também está ali na página 70. Qual é o significado que essa palavra tem nesse contexto? Justifique sua resposta. Então, nesse contexto aqui que nós observamos, trata-se da acepção de número 2. Os desenhos que foram feitos pelos homens pré-históricos, que eram marcas gravadas nas rochas, nas paredes ou em outras partes das cavernas. Então, aqui o significado da palavra rupestre ali de arte possui esse significado. Anota aí na sua apostila, pausa o vídeo e vamos na sequência. Agora o igual ou diferente. As tirinhas e histórias em quadrinhos são textos que narram uma história, certo? Então, elas são gêneros textuais iguais ou diferentes. Dentro de tudo isso que a Pro acabou de explicar para vocês, o que você acha? Elas são iguais ou elas são diferentes? Vamos ver? Então, queridos, tem um espacinho também ali na sua apostila. Eu gostaria que vocês anotassem, porque, ai, Pro, mas tá tão curtinho o espaço. Porque depois, na hora que você estiver estudando para a prova, vai dar tudo escrito na sua apostila e vai facilitar o seu estudo, tá bom? Então, as tirinhas também são histórias em quadrinhos, só que menores. Em uma HQ, o enredo é mais longo, enquanto na tirinha, uma média de 3 quadrinhos, né, conta toda a história. Dessa forma, elas não são gêneros textuais iguais. Apesar de parecidas, como eu disse, uma é curta e a outra é comprida. Isso as tornam diferentes. Beleza, meus amores? Por favor, anotem aí.